amigos e irmãos, 40º dia do nosso desafio, Atos 26, 27 e 28. Vamos lá, último dia do nosso livro de Atos, né? Lembrando que o livro de Atos, ele foi escrito no ano mais ou menos 60, 62 depois de Cristo, né? Lembrando que Cristo viveu ali em torno do ano, seu ministério ali em torno do ano 30, aí ele vai levado ao céu, a igreja começa, tem todos os acontecimentos. Então Lucas narra os acontecimentos da subida de Cristo aos céus até mais ou menos o fim ali, quase o fim da vida do apóstolo Paulo. Paulo morreu talvez no ano 65 a 70, mais ou menos nessa época aí. Na data aproximada, alguns autores cravam, alguns estudiosos cravam a data, mas é mais ou menos nessa época aí, 67, 69, o ano que Paulo morreu. Nós estamos em 2023, né? Então olha quando que está isso. E aqui Paulo, né, no final do livro de Atos, capítulo 26, 27 e 28, Paulo está ali perante o rei Herodes Agripa e ele faz a sua defesa. Ele lembrando que ele tinha sido preso em Jerusalém, o comandante da guarda tira Paulo, o sobrinho de Paulo denuncia uma conspiração para esse comandante para tirar a vida de Paulo, que era o cidadão romano, então tinha certos direitos. Esse comandante, com medo dele ser assassinado, envia Paulo para outra cidade ali próxima. E ele chega ali perante o governador Félix, a princípio, depois muda-se, esse governador é o Festo agora, que é o governador, talvez 2 anos depois, 1 ano e meio, não sabemos certo. E aí, Paulo agora perante Festo, que era um governador, e Agripa, que era o rei, né? O governante aí dessa província. Então, Paulo começa a se dirigir a esse homem. E Agripa era um homem, já falamos, que era conhecedor da cultura judaica, né? Ele era filho de um rei daquela região, neto de um rei dessa região, Herodes Antipas, depois bisneto de Herodes, chamado Herodes o Grande. Então era essa família dos Herodes aí, era conhecida na região da Judéia e conhecia também os costumes daquele povo. Então Paulo começa a argumentar perante esse homem, e aí ele começa a argumentar a respeito da ressurreição, e ele fala no capítulo 26, o seu discurso, ele explica um pouco quem ele era. Então ele diz que ele era um fariseu da seita mais severa, e ele diz que, olha, ele estava sendo julgado por causa da esperança da ressurreição. E isso não era uma heresia para o judaísmo. Os fariseus criam em ressurreição. Então ele argumenta exatamente isso. Ele fala assim, olha, eu estou sendo julgado por causa da esperança. E ele começa a argumentar perante o rei dos textos bíblicos e do Velho Testamento que explicavam que o Messias deveria sofrer e ressuscitar. E aí ele começa a julgar isso, né, e explicar que Jesus, o Nazareno, conta o seu testemunho de conversão. E aí, versículo 18, tem um ponto interessante que eu acho, que é o seguinte, que ele fala assim, olha, Jesus dizendo para Paulo, né, terceira vez que se relata a conversão de Paulo em Atos. A conversão em si, depois Paulo na sua primeira defesa, e agora novamente ele relata. Versículo 18, capítulo 26, eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz da potestade, para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, te envio para abrir os olhos e depois converter. Então uma pessoa, para converter, primeiro ela tem que abrir os olhos, ela tem que enxergar a verdade, ela precisa entender, falar assim, olha, é verdade, Jesus é o Cristo, a Bíblia é a verdade. Só aí, ela se convencendo, aí é que ela pode abrir o coração. Muitos param nesse processo, está convencido, mas não é convertido, é o que a gente fala, né? Mas é necessário o convencimento antes, abrir os olhos, né? Então nós temos que fazer isso. E aí Paulo é interrompido, né, por Festo. Ele fala assim, olha Paulo, você está delirando, as muitas letras te fazem delirar, ou seja, você estudou demais e enlouqueceu, né? E aí Paulo argumenta, fala assim, olha, eu não estou louco, né? E aí ele termina o seu julgamento. Aqueles governantes falavam, olha, esse homem, se não tivesse apelado para César, poderia ser solto, né? Porque Paulo quis ir para César. Só que Paulo fez isso direcionado pelo Espírito Santo, porque Deus falou para ele numa visão, né? Nós lemos isso no trecho de ontem, que era necessário ele testemunhar perante César. Então Paulo chegou a falar para o César, né? Na época, que era Nero. E aí, se eu não estiver enganado, viu, irmão? Eu tenho quase certeza que é Nero, sim. E aí Paulo é enviado para a Itália, e o livro de Atos vai terminar nessa viagem, né? Paulo ele é enviado para a Itália,
conta aí de um naufrágio que eles passaram, né? O navio sai e pega um mau tempo. E nesse naufrágio, o próprio comandante se afeiçoa por Paulo, protege de uma tentativa de assassinato dos próprios soldados, com medo deles fugirem. Eles caem numa ilha chamada Ilha de Malta. Existe essa ilha hoje ainda com esse nome. E aí, ali na Ilha de Malta, Paulo realiza ali milagres, né? Cura pessoas ali daquela ilha, e o evangelho é também anunciado naquela ilha. Olha só a providência de Deus, né? Paulo preso, testemunhando, foi o modo como que Deus usou para ele testemunhar o mundo inteiro. Então, nessa luta que nós passamos, talvez Deus que nos levou, que nos permitiu, para que mais pessoas possam conhecer e experimentar o amor de Deus. Paulo estava sendo preso, encarcerado, mas por onde ele passava é onde ele evangelizava. E justamente essa prisão foi o que possibilitou a Paulo levar o evangelho a tantos lugares, né? A tradição, por exemplo, aqui nós vemos que ele passou numa cidade chamada Siracusa, né? Uma cidade de Siracusa, ali na região da Sicília, e a tradição conta que em 3 dias que Paulo ficou ali, uma igreja foi estabelecida ali. Então olha só que importante, né? E aí o capítulo 28 vai terminar com Paulo em Roma. Paulo em Roma, preso, mas ele foi o quê? Ele foi permitido que ele alugasse uma casa e morasse ali somente com a supervisão de um soldado. Então, olha só, ele era livre, era um homem livre em Roma, pregando o evangelho. E aí se estabelece a igreja em Roma. Já tinha pessoas ali em Roma, né? E aí Paulo leva e reforça mais esse evangelho, inicia-se esse evangelho ali na cidade de Roma. Depois, agora, nós vamos iniciar amanhã a carta aos Romanos. Então, nós vamos falar muito dessa igreja aqui que Paulo instituiu, Paulo colocou ali em Roma, porque ele foi levado para lá por Deus. Então, ele preso, mas a prisão foi a maneira com que Deus fez para que o evangelho chegasse nesse lugar. Amém? Então, um livro importantíssimo. E outro detalhe, o livro de Atos termina sem um final. Não tem final. Observe, o capítulo 28 ele termina de forma abrupta, sem uma despedida. Por que isso? Porque o Atos dos Apóstolos não acabou aqui. Os Atos dos Apóstolos continuam com nós hoje. Nós temos a obrigação de escrever a história da igreja. Então a história da igreja não termina aqui, porque nós estamos escrevendo ela no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, poderoso livro. E amanhã vamos começar doutrinas, né? As cartas do apóstolo Paulo começaremos amanhã. Que Deus te abençoe.